A paz do Senhor, crianças, tudo bom? Vamos lá para mais uma escola bíblica dominical? Se você ainda não orou, dê pausa nesse vídeo, faça uma oração, peça que o Espírito Santo possa revelar o que ele quer que nós possamos aprender hoje e que a gente possa entender o que ele está falando com a gente. Então, abra sua Bíblia, já que você já orou, abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 6 e 7. É a história de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o Gideão, o valente. Nós estamos falando sobre os heróis do Antigo Testamento, não é mesmo? E hoje nós vamos falar sobre Gideão, o valente. Bom, você já passou por algum momento difícil na sua vida? Algum momento em que você ficou preocupado achando que ninguém poderia te ajudar? Algum momento muito difícil, alguma prova dificílima que você pensa, ai, ninguém pode me ajudar? Creia que se você já passou por algo assim, ou se você está passando, creia que Deus é que pode nos guardar e Deus é que pode nos salvar e dar a solução para os nossos problemas. Foi isso que aconteceu aqui com a nação de Israel. A nação de Israel enfrentou muitos problemas, mas Deus sempre deu grande vitória ao povo. Vamos lá, vamos relembrar o que a gente estudou na aula passada? Nós falamos sobre Débora, não foi isso? Deus usou Débora para livrar o povo das mãos dos cananeus. Lembra disso? E com o auxílio de Débora, né? Deus usou Débora como juíza. Ela orientou Baraque e eles conseguiram se libertar dos cananeus. Lembra disso da aula passada? Então, só que o povo ficou durante mais 40 anos, passou em paz. Depois desses 40 anos que Débora foi usada como juíza, quando passou 40 anos, o povo de novo fez o que era mal. O povo novamente pecou. E aí, quando o povo pecou, Deus permitiu que o povo fosse massacrado mais uma vez, agora pelos midianitas. Sabe por quê? Deus nos corrige. Assim como ele corrigiu o povo lá de Israel, Deus ainda nos corrige até hoje. Quer ver uma coisa? Lá em Hebreus, lá no Novo Testamento, Hebreus, capítulo 12, versículos 5, versículos 6 e 7. Vou ler aqui para vocês, ó. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Quando o nosso pai nos bota de castigo, né? Quando a gente faz alguma coisa errada, o nosso pai não coloca de castigo a nossa mãe? Então, Deus também faz isso para disciplinar o povo. Não é porque Deus é mau e quer que o povo sofra. Não é por causa disso. Deus quer ensinar. Quando o papai e a mamãe nos colocam de castigo, não é porque o papai e a mamãe quer o nosso mal. Pelo contrário, é porque ele quer que a gente aprenda a fazer o certo. Assim também é Deus, o nosso Pai. Ele também quer que a gente aprenda a fazer o certo. E Deus corrigiu aquela nação de Israel, porque eles de novo estavam pecando. Por isso os midianitas vinham e massacravam eles. Sabe o que eles faziam? O povo de Israel ia lá e plantava, fazia as plantações, e aí os midianitas vinham com os seus camelos e arrancavam tudo e pegavam os bois que o povo tinha, o povo de Israel tinha, e pisava em cima das plantas e pegava e colhia no lugar dos israelitas. Eles pegavam tudo, deixavam o povo de Israel sem nada, a ponto das pessoas terem que fazer isso escondido, tinham que plantar escondido. E Gideão, que é o que a gente vai falar hoje, ele estava ali fazendo a colheita, estava malhando o trigo ali escondido, num lugar escondido, onde ninguém dos midianitas poderiam ver. E o povo de Israel estava pedindo ajuda ao Senhor, porque eles não estavam mais aguentando o que os midianitas estavam fazendo com ele. E aí o Senhor enviou um anjo para falar com Gideão. Gideão estava lá, malhando o trigo ali, escondido, quando o anjo apareceu. Vamos lá, vamos ler? Vamos lá ler em Juízes 6, 14 ao 16. 14 ao 16, diz assim, olha, acompanha na sua Bíblia.
Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, meu senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Então o Senhor disse a Gideão que estaria com ele, que iria livrar o povo da mão dos midianitas. E que se o Senhor estivesse com ele, né? O Senhor estaria com ele e que ele ia matar os midianitas como se fosse um só. Então Gideão estava seguro de que Deus estava com ele. E Deus mandou Gideão fazer uma coisa antes da missão. Deus mandou Gideão derrubar o altar que os pais dele tinham feito para Baal. Os pais deles estavam adorando, não só os pais deles, muitas pessoas de Israel estavam adorando a deuses pagãos, a deuses que não eram o Senhor nosso Deus. E aí o que estava acontecendo com o povo? Por eles adorarem a outros deuses, que não era o Deus verdadeiro, Deus deixou os midianitas massacrarem ele, porque eles estavam pecando contra Deus, adorando a outros deuses. E aí Gideão obedeceu. Ele tinha medo que o povo brigasse com ele até matasse ele, mas ele obedeceu a ordem do Senhor. Foi lá e de madrugada ele destruiu todo o altar de Baal que tinha. E aí o povo queria arrebentar com ele. Mas o pai dele defendeu ele e falou assim: não, olha só, o altar não era desse Deus Baal aí? Então, se esse Deus Baal que se acha Deus, se ele quiser matar o meu filho, que ele mesmo mate. Vocês não vão matar meu filho, não, porque ele não é Deus. Esse Baal aí, ele não se acha Deus, então se ele quiser, ele mesmo que mate meu filho. Só que os midianitas, o outro povo, o povo mau, eles descobriram que Gideão estava se levantando para guerrear, e aí eles queriam guerrear contra o povo de Israel. E Deus mandou Gideão formar um exército, arranjar homens para guerrear. E aí Gideão arranjou, sabe quantos homens? Gideão arranjou 32 mil homens para guerrear. Mas Deus falou assim com ele: Não, tem gente demais, Gideão. Manda todos os covardes e medrosos voltarem. E aí saíram de lá 22 mil. Quantos sobraram para guerrear? 10 mil. Ainda era bastante gente, né? E Deus não queria que o povo pensasse assim: ah, foi a gente com a nossa própria força que conseguiu salvar o povo de Israel. Nós conseguimos sozinhos. Não era isso que Deus queria. Deus queria que eles entendessem que quem livrou eles foi a mão do Senhor. Foi Deus que livrou eles. Então, mesmo com 10 mil, Deus falou assim: ainda tem muita gente, Gideão. Faz o seguinte, manda todo mundo descer ao rio. E aí, quando eles desceram ao rio, Deus deu uma ordem. Quer ver? Vamos lá ver, ó. Está escrito em Juízes 7. Ó, já estamos no capítulo 7. Versículos do 5 ao 7. Disse assim, ó. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. E aí, o que Deus fez? Deus mandou ficarem ali só os que lamberam a água, assim, ó, que nem cachorro. Só esses é que ficaram. Ó, então Deus mandou de volta 9.700. Sobraram quantos?
sobraram só 300. De 32 mil só sobraram 300. Como pode? Foi essa estratégia que Deus deu. Porque Deus não queria que eles se vangloriassem, achassem, não, fui eu com a minha própria força que venci. Deus queria que eles reconhecessem que Deus é que salvou eles. E foi isso que aconteceu. Gideão pegou esses 300 homens e foi. E aí, Deus deu a seguinte estratégia a Gideão. Falou, Gideão, você vai falar para eles irem com as trombetas, os cântaros e com as tochas de fogo. Ó, vou botar uma imagem aí, ó, para vocês. À meia-noite, eles foram ao acampamento dos inimigos. Eles tocaram as trombetas, quebraram os cântaros e gritaram bem alto, mas não saíram do lugar. Sabe o que aconteceu? Os midianitas começaram a correr, a gritar e a fugir. O Senhor os confundiu. Eles brigaram entre si. Os midianitas começaram a brigar entre si. Israel foi lá, perseguiu a todos eles que tinham fugido e venceu a batalha. Assim, Deus livrou o seu povo da mão dos midianitas. E é isso, gente. O que Deus quer nos ensinar hoje? Deus quer nos ensinar que todo o poder pertence a Ele e que nós devemos confiar em Deus em todas as situações, em todos os momentos. Nós devemos confiar somente em Deus. Sabe por quê? Porque no dia mau, no dia que acontece alguma coisa ruim, só Deus pode nos proteger. Dele vem a nossa força para obedecer, para guerrear, para vencer as batalhas. Dele é que vem a nossa força. Quer ver? Está escrito lá em Salmo 28, capítulo 28, versículo 7. Vou botar aí, ó. É o nosso versículo-chave de hoje. Diz assim, ó. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Salmo 28, 7. Então, do Senhor é a nossa força. Qual é a nossa força? É o Senhor. Qual é o nosso escudo? É o Senhor também. O nosso coração tem que confiar somente nele. E assim é a história de Gideão, que foi valente, que resolveu obedecer à ordem do Senhor. Ele sabia que Deus estava com ele. Então vamos orar, pedir a Deus para que também, assim como ele fez com Gideão, que ele possa nos dar a força que vem somente dele para enfrentar todos os desafios que nós temos. Vamos lá? Feche os seus olhos e ore comigo agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, muito obrigada por mais essa oportunidade de aprendermos a Tua Palavra. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que continue sendo a nossa força, o nosso escudo, Senhor. Que nós possamos enfrentar todos os problemas sabendo que podemos confiar em Ti, porque só em Ti nós temos a salvação, a libertação, a restauração, a cura, a transformação, Senhor. Somente em Ti nós conseguimos vencer todas as barreiras e as batalhas, Pai. Te agradecemos porque em todo momento o Senhor está conosco. Nos abençoe, nos dê um domingo de paz, um domingo de bênçãos e que essa semana possa ser vitoriosa, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Tchau, crianças. Até o próximo domingo. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.